dias a todos os internautas, membros das nossas redes sociais, clientes, parceiros e demais telespectadores que nos prestigiam nesse momento. A Ecomundi Consultoria e Gestão Empresarial, seguindo sua linha de comunicação socioambiental corporativa, busca, por meio de seus canais, ampliar a veiculação e divulgação de conteúdo técnico-jurídico na área socioambiental, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar o maior número de pessoas possível, apresentando os principais assuntos com as maiores personalidades do cenário corporativo, órgãos públicos, instituições financeiras, especialistas, áreas jurídicas, ou seja, os grandes expoentes dos diversos segmentos no âmbito nacional e internacional. Para quem ainda não me conhece, sou Peter Otávio Costa, advogado especialista em direito socioambiental, perito judicial ambiental e consultor, certificado em compliance, que há mais de 20 anos atua na área de meio ambiente e questões socioambientais. Fundador e CEO da Ecomundi Consultoria e Gestão, que desde 2006 atende em todo o Brasil empresas nacionais e multinacionais de todos os portes. A missão da Ecomundi é orientar empresas a trabalhar em conformidade com os critérios técnicos e legais vigentes, alinhando o desenvolvimento econômico com as práticas socioambientais sustentáveis, sem deixar de promover o crescimento. Além disso, sou membro da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade e Comissão de Compliance, Governança Corporativa e ESG da OAB do Distrito Federal. Hoje temos uma tríplice comemoração. 50 anos desde a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, a Conferência de Estocolmo de 1972, que levou à criação do PNUMA e designou o dia de 5 de junho de cada ano como Dia Mundial do Meio Ambiente. Além disso, comemoramos aqui no Brasil o Dia Nacional da Reciclagem. Aproveitando essas datas alusivas, vamos iniciar aqui no canal da Ecomundi um ciclo de bate-papos com as personalidades mais relevantes do cenário corporativo, socioambiental nacional e internacional. E abrindo nossa série de conversas, temos a satisfação de receber Paulo César Nauyak, expoente do meio corporativo, profissional alinhado aos modelos de gestão corporativa, em consonância com os princípios ESG, da economia circular e da logística reversa. Paulo é representante comercial, empresário e consultor de mercado. Graduado em mecânica pela Escola Técnica Federal do Paraná, pós-graduado em Direito Ambiental e em Negócios Internacionais pela ESAD Business School de Barcelona, certificado Master em Governança e em Nova Economia pela Gunil Co. Vice-presidente da FEComércio Paraná, presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais Core Paraná e superintendente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Representante da FEComércio junto ao GT para acompanhamento da revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, do Fundo Verde Clima, junto ao Ministério da Economia, Comitê de Integração das Políticas Ambientais do Setor Empresarial e no Conselho de Meio Ambiente, CONAMA. Saudações, Paulo. Saudações, por favor, fique à vontade para fazer a sua introdução. Olá, Peter. Olá, amigos. Na verdade, é um prazer estar aqui neste dia. Sempre estarmos conversando, é bom, e trocando ideias, mas o dia hoje é um dia realmente marcado pelo início, talvez, de uma mudança na nossa questão da conscientização. Eu só gostaria de citar dois pontos aí. Quando me vi obrigado, que eu digo pelos chapéus que eu acabo usando, ocupando, pelas cadeiras e tudo mais, me vi obrigado a tentar entender um pouco mais as questões legais. E aí fiz uma pós em Direito Ambiental. Me senti provocado. Sem ser advogado, eu disse, não, eu preciso pensar um pouco como pensam o meio judiciário e, principalmente, o meio jurídico de uma forma mais transversal. Então, fiz uma pós também em Direito Ambiental para tentar entender como mitigar os problemas para o setor corporativo, tá? E também como fazer o setor corporativo compreender melhor os riscos pelos quais ele passa e ele corre. Tá? Mas fica aí a nossa saudação, então, e nosso muito obrigado pelo fato de estarmos aqui hoje participando com você desse bate-papo. Perfeito, Paulo. Paulo, o Brasil e o mundo tiveram suas economias como um todo impactadas pela crise imposta pelo Covid-19, e nesse momento empresas, empresários, gestores buscam o mais rápido possível uma recuperação plena dos seus negócios. No que se refere à economia paranaense, estima-se que a agricultura, a agroindústria, o comércio de bens, além do turismo, respondem por aproximadamente 70% do PIB do Estado. Independente disso,
todos esses segmentos necessitam pautar suas atividades em consonância com uma gestão ambiental, social e de governança, em conformidade com a legislação e as normas ambientais que regulamentam suas atividades. Como você avalia esse momento em que o meio empresarial corporativo se encontra? Bom, primeiro, um meio de provocação, né, de reflexão. Esses 2 anos da pandemia, eles nos permitiram uma reavaliação de alguns posicionamentos. Vínhamos trabalhando de uma forma muito intensa numa economia linear. E a economia circular, ela é eu diria assim, que deveria ser o foco de toda e qualquer cadeia, nesse momento, mesmo do agro. Porque quando nós falamos no agro, e aí trazendo exatamente essa reflexão, chegou o momento que o Paraná se viu obrigado a limitar o licenciamento ambiental de novas plantas e de novas unidades de processamento de proteína animal, tá? Por uma simples razão. As granjas de criação de porcos, de gado leiteiro, enfim, de frangos, etc., elas estavam provocando um comprometimento futuro dos nossos lençóis freáticos. Então, você limita a expansão industrial, você limita o fato de poder agregar valor às cadeias produtivas em função de riscos ambientais. O Paraná deu um passo atrás, não no licenciamento, mas deu um passo atrás na leitura e na percepção do desenvolvimento, aí começou a estudar as possibilidades para você gerar maior valor agregado ao dejeto, ao resíduo. Então, aí começaram a surgir as primeiras discussões, principalmente da produção do biometano, do metano, com os dejetos das granjas, com os resíduos agrícolas, de forma que você pudesse não só mitigar um problema futuro, mas também resolver um problema presente, que é o problema da energia. Então, veja, a solução acaba sendo uma solução integrada que traz um equilíbrio para o sistema, tá? E era algo que não se tinha até o momento. Lógico que isso não foi em função da pandemia, mas pré-pandêmico nós já vínhamos trabalhando nesse conceito e, neste momento da pandemia, o processo se acelerou. Então, o processo se viu num ritmo um pouco mais intenso, as novas plantas de processamento de proteína, elas foram expandindo, tá? Mas também nós passamos a trabalhar um pouco mais, tá? Com mais atenção ao dejeto e ao resíduo. Então, a mudança ela está acontecendo. O Paraná produz 70% da sua economia, 70% é realmente dependente do agro, tá? E nós precisamos trabalhar muito alinhados. Quando a gente fala em 70% do agro, isso também, eu diria que é parte do nosso sucesso, do sucesso paranaense. O Paraná tem 399 municípios, sendo que apenas 63 municípios têm mais de 30 mil habitantes. Os demais todos têm menos de 30 mil, são pequenos municípios. E durante a pandemia, a economia da porteira para dentro não parou, porque quem fez o arado teve que plantar, quem plantou se viu obrigado a colher, quem colheu se viu obrigado a enviar para o processamento. Então, o agro não permitiu que a economia paranaense parasse. A economia industrial ela teve mais restrições, mas o agro, por si só, pela inércia ou pela dinâmica da produção, ela manteve a economia em movimento. Perfeito, Paulo. Excelente, ótima visão. Paulo, você integra o grupo de trabalho da FEComércio que acompanha as revisões e alterações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Na sua opinião, quais são as principais mudanças que estão sendo debatidas? Eu acredito que não só no Brasil, enfim, de uma forma mais ampla, mas aqui no Paraná especificamente, nós trabalhamos bastante alinhados com a SEMA, né, com a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, com o Ministério Público, buscando solucionar e pelo menos agilizar a implementação dos acordos setoriais. Então, esses acordos setoriais, e todos eles, eu diria que de uma forma bastante competente e pontual, foram avaliados e foram trabalhados. De óleo lubrificantes, pneus, enfim, lâmpadas,
medicamentos de uso PET, perfluorocortantes, quer dizer, todas as cadeias estão sendo avaliadas, analisadas e trabalhadas. E nós, enquanto ponta de varejo, comércio, serviços e turismo, nós nos vemos envolvidos diretamente. Eu costumo dizer o seguinte, tudo passa pela educação, tudo passa pela formação. Então, há cerca de 6 ou 7 anos atrás, nós forçamos uma tomada de posição por parte do Estado, onde se tornou obrigatório uma cadeira de sustentabilidade nas escolas. Então, hoje é lei, há essa necessidade, as escolas têm que oferecer isso como educação, como formação no seu plano de aulas, e isso começa a criar uma nova geração muito mais consciente. Por outro lado, sentar com o comércio para discutir é uma necessidade, sentar com os serviços, turismo, alimentação, discutir é uma necessidade. Se nós não pensarmos realmente na economia circular, nós estamos fadados a exaurir o nosso sistema, seja ele qual cadeia você pertença, todos se virão estar exauridos em breve. Então, há necessidade de sentarmos e discutirmos esses pontos todos. E aí é uma questão mais de conscientização, de percepção por parte do empresário de qual é a parte que lhe cabe nessa discussão. Se ele percebe que isso pode agregar valor ao seu negócio, nós temos que estimulá-lo que ele tenha realmente esse valor agregado. Se ele não percebe, talvez a nossa competência deva ser exatamente mostrar a ele aonde ele está falhando. Eu costumo dizer o seguinte, o cidadão que está atrás do balcão, num pequeno armarinho, numa panificadora, ele muitas vezes está mais preocupado em pagar a conta da energia, pagar o salário dos funcionários, e a preocupação dele com a sustentabilidade passa a ser secundária. Nós temos que mostrar a ele que se ele não cuidar da sustentabilidade, em breve, ele não terá realmente o que pagar, porque ele não terá o que vender. Paulo, eu acho que esse é um ponto muito, muito importante, principalmente porque a gente vê que, independente dos segmentos, há necessidade de uma adequação, essa questão dos resíduos sólidos, há uma necessidade de conformidade. E, muitas vezes, parece que justamente essa é a questão. A preocupação, às vezes, em ter conformidade com outros pontos, em cumprir os compromissos financeiros com folha, fornecedores, mas, em algumas vezes, essa questão da regularidade com relação aos resíduos acaba ficando em um segundo plano. Como que você percebe o nível de conformidade nesses segmentos do comércio, de bens e serviços, do turismo, em relação a essa pauta dos resíduos sólidos? Na verdade, eu vejo uma certa omissão. O empresário acaba se envolvendo, principalmente, e vamos falar do pequeno, vamos separar, né? O médio e grande empresário, ele tem um comprometimento, muitas vezes, impositivo, para obter suas licenças, para obter suas condições operacionais. Ele se vê obrigado a implementar os pontos de entrega voluntária, ele se vê obrigado a implementar uma logística reversa mais sistematizada pela imposição do seu fornecedor ou mesmo do Ministério Público ou do Ministério Público Ambiental. Já o pequeno, ele não tem esta carga de pressão. Então, realmente, nós temos que trabalhar no pequeno com a mudança de cultura, com a conscientização. Eu fico bastante chocado com alguns números que a gente vê e acompanha, e eu costumo dizer que um deles é o da reciclagem das latas de alumínio, né? Quer dizer, tanto governos quanto produtores industriais e produtores e usuários, enfim, empresas que utilizam as latas de alumínio, são ufanistas ao afirmarem que o Brasil é o país que mais recicla no planeta, latas de alumínio. Eu acho que é uma falácia, não que não seja, mas nós deveríamos encarar isso de outra maneira. O Brasil é o país que mais recicla latas de alumínio, porque é o país onde a base da pirâmide está mais achatada e é mais empobrecida. Então, se nós não pensarmos como mitigar o problema, principalmente dos garimpeiros urbanos, e transformarmos realmente essa estrutura que nós temos capilar, não em garimpagem, mas sim em mineração,
trazermos para dentro do sistema grandes empresas que queiram, de fato, se estruturar na busca, no desenvolvimento, tá, e na separação e na reciclagem de produtos, e aí é realmente transformar um garimpo, tá, usando a mesma figura que ela impacta tanto na mineração, na extração mineral, né, mas trazendo para as cidades, mitigar a garimpagem, tá, e ampliar a mineração. Tá? Essa é, de fato, a solução, ou vamos encontrar a solução, quem sabe, nessa equação. Perfeito. Paulo, um outro ponto, saindo um pouco da questão ambiental e entrando rapidamente na questão social. Curitiba é uma cidade no Brasil que tem os melhores índices de reciclagem, né? Isso é um trabalho já semeado há muito tempo atrás, com o início da família Folhas lá na década de 80, se não me falha a memória. Sim. E ali, a partir dali, como você falou, foi todo um trabalho de educação, de conscientização, crianças, jovens e adultos, todos iniciando nessa questão da sustentabilidade e reciclagem, isso já algumas gerações atrás. Ocorre que quem conhece a realidade de Curitiba vê que muitas vezes o comércio ou o empresariado tem uma dificuldade muito grande, às vezes, em dar vazão ao seu resíduo, porque muitas vezes a cooperativa ou as associações elas não têm uma estrutura adequada para dar essa conformidade em relação ao recebimento desses materiais. E como você bem falou, existe uma necessidade dessas pessoas que acabam não indo para o mercado formal de trabalho e fazem da reciclagem a sua única fonte de renda, mas que essas pessoas cortem um ciclo de perpetuar, de passar para o pai e para filho, não que a reciclagem seja uma coisa ruim, mas que as pessoas, as crianças, os jovens tenham a opção de quererem trabalhar com a reciclagem ou não, ou serem médicos, ou serem advogados, ou serem professores. Então, essa necessidade do social mesmo, de preparar essas associações, preparar essas pessoas, dar subsídios para essas pessoas. Como é que você enxerga essa questão social que acaba tendo essa interface com a questão do resíduo? Bom, primeiro, a questão da família Folhas, né? Ela realmente encanta, e o retorno da família Folhas agora, pela gestão municipal, pelo prefeito Rafael Greca, é uma grande, eu diria assim, é um grande incentivo a isso que nós estamos comentando e estamos discutindo. E usando como referência o fato que você citou, a mudança de cultura é necessária. Alguns dias, conversando com um amigo que mora no Rio de Janeiro, casou em Curitiba e acabou mudando para o Rio de Janeiro, e ele me dizia o seguinte, ele disse, olha, minha esposa curitibana, criança, durante a primeira gestão, eu diria assim, a primeira aparição da família Folhas, lá em 82, 83, até 85, ela fica indignada no Rio de Janeiro porque ela separa os seus resíduos em casa e quando ela vai levar para a coleta, não há diferenciação. Ela não é possível que não haja diferenciação, é necessário que haja essa diferenciação. E, realmente, as pessoas que passaram por Curitiba, as pessoas que estiveram em Curitiba neste período, e agora com mais intensidade, porque o programa será reforçado, elas adquirem essa cultura. E isso é parte daquilo que nós podemos fazer. Nós temos que trabalhar todos os dias, nós temos que pensar todos os dias em como mitigar os problemas ambientais. E como podemos mitigar os problemas ambientais? Fortalecendo a economia circular em todos os níveis. Eu vejo com grande dificuldade você fazer com que isso aconteça ou se perpetue se não tiver vontade política. Novamente, leis, sejam elas estaduais, municipais, que implementem, que obriguem, que reforcem essa necessidade, são uma constante. O que nós vemos com isto, e aqui em Curitiba isso é muito claro, e aí trazendo um pouquinho para o lado que eu atuo hoje, que é o lado do turismo, né? A gente percebe que muita gente vem a Curitiba para conhecer o programa. E isso é um fato extremamente rico. Num Brasilzão de 5.570 municípios, gestores públicos municipais dos mais variados estados, das mais distantes cidades, virem a Curitiba para
para conhecer os programas que são implementados numa cidade como Curitiba, né, em todas as áreas, principalmente no social, elas são um grande atrativo para a cidade. Um grande atrativo. Então, para nós do turismo, é um grande feito, seja a questão do Família Folhas, da sustentabilidade, sejam as hortas urbanas, que é um programa maravilhoso em Curitiba, com mais de 130 hortas urbanas, com uma fazenda urbana, que é uma referência ao Brasil hoje na produção sustentável, os restaurantes populares. E aí vem aquela visão do gestor, quem sabe uma visão do prefeito Rafael Greca, que é uma pessoa que tem um coração imenso, mas vai lá no restaurante popular, faz a pintura de uma onça na parede do restaurante popular. Por que o restaurante popular não pode ser bonito? Não só pode, como deve ser bonito, né? O cidadão precisa ir lá, sentar, assistir, fazer sua refeição num ambiente agradável. Tá? Às vezes eu faço esse comentário, da onça no restaurante popular, a pessoa diz, mas por que pintar a parede? Dá para gastar dinheiro com outra coisa? Não, deixa o cidadão ir lá, ficar sentado num lugar bonito, tá? Isso é necessário, é sensibilidade. Tá? E aí as pessoas vêm de fora, olham aquilo e dizem, olha, vocês estão de parabéns. Mas nós não estamos de parabéns, nós estamos fazendo aquilo que é nossa obrigação. Paulo, eu concordo plenamente, né, nessa tua visão e vou avanço um pouco mais. Vou até fazer menção à questão do Greenwatch, que é você fazer um marketing socioambiental de uma coisa que, na verdade, você não tem, não proporciona ou não pratica. E Curitiba faz exatamente o contrário. A Curitiba, que todos fazem referência ou conhecem como a capital sustentável, uma Curitiba como referência nessas questões ambientais, e isso, muitas vezes, para o consumidor, para o turista que busca, que procura, que anseia por um turismo sustentável, por um turismo respeitando as questões socioambientais, o que traz muita alegria que muitas das pessoas que vão para Curitiba por conhecer esse perfil e eles retornam para suas cidades realmente com os olhos cheios, realmente encantados, porque no que condiz a Curitiba, existe esse marketing da capital sustentável, ecológica, sustentável, e quando as pessoas chegam aí, elas comprovam que realmente isso é uma rotina, isso é uma verdade, e praticado por praticamente todos que são de Curitiba. Né? Aqueles que são de Curitiba, tanto aqueles que nasceram em Curitiba ou aqueles que adotaram Curitiba como a sua cidade. Você vê você tem essa mesma percepção, Paulo? Sim, veja, muito. Talvez eu não tivesse essa mesma percepção quando eu estava focado apenas no comércio e no varejo. Agora, com essa visão um pouco ampliada por parte do serviço, isso me trouxe exatamente essa leitura. As pessoas vêm, elas se contaminam positivamente. Então, é um círculo virtuoso, tá? Encantador, porque quando você vem a Curitiba e você tem a oportunidade de mostrar às pessoas os jardins de mel. Mas o que são os jardins de mel? Olha, a criação de abelhas que vão polinizar as nossas praças, os nossos parques, as nossas casas, teremos flores mais bonitas, teremos frutos. Então, essa questão, ela é uma questão que é algo tão simples de você ter abelhas sem ferrão e reproduzir essa realidade, tá? E as pessoas ficam encantadas com esses processos. As crianças olham isso com um carinho, puxando novamente e usando aquela mesma reflexão que eu fiz anteriormente de alguém que nasceu, foi criado em Curitiba e hoje mora fora e levou, né, o seu conceito. Eu fico imaginando essas crianças que passam hoje pela horta urbana, pelos jardins de mel, conhecem a família Folhas, têm essa interação. Estes jovens vão fazer a diferença no mundo e no planeta que nós precisamos que seja feito. Tá? São eles que vão mudar. Nós estamos fazendo um pequeno esforço e eles farão uma grande mudança. Tá? Eu não tenho dúvida que nós estamos semeando hoje cérebros para um desenvolvimento de amanhã. Essa percepção ela é clara. Pessoas vêm, olham e dizem assim, mas por que nós na nossa cidade não fazemos? Porque não temos políticas públicas. Vamos provocar. Vamos fazer com que essas políticas públicas aconteçam.
faz um recorte e cola, veja lá o que Curitiba tem como programas, tá? Baixa, faz uma leitura e replique isso no seu pequeno município, replique isso na sua cidade, replique isso no seu ecossistema, na sua indústria. Indústrias com 2, 3 mil funcionários e que conduzem o resíduo do restaurante para o aterro. Não, conduza esse resíduo do restaurante, seja da produção de alimentos da sua indústria, seja o resíduo das bandejas, por uma compostagem orgânica. Comece a trabalhar num conceito de sustentabilidade, faça uma compostagem, eduque, forme cidadãos, faça dos teus trabalhadores, que eles repliquem esses conceitos e essa cultura, que eles acompanhem a reciclagem, que eles digam assim, no final do mês, leva um pacotinho de 1 quilo de composto orgânico para casa para pôr nas suas plantas. Basta isto, nada mais. É cultura, é criar conceitos. Bem, Paulo, muitas vezes são pequenas ações, são ações que não têm nível de complexidade, né? Mas o que realmente faz a diferença é a vontade política e a conscientização de cada um. Muito bom. Veja, eu comentei aqui do setor industrial, né? Mas realmente uma pequena empresa com 30, 40, 50 ou 200 funcionários custa muito pouco para ela fazer a separação dos alimentos, seja do lanche, do café, do almoço que ela oferece para os seus colaboradores, aí fazer uma pequena compostagem e criar um ambiente de educação paralelo ao processo industrial. Tá? São ações simples, tá? E aí trazendo isso para o nosso sistema, tanto SENAC, quanto SENAI, quanto SENAR, poderiam estar alinhados, provocando esta mudança de percepção e esta mudança de cultura. Perfeito, Paulo. Paulo, em relação a um ponto, voltando ao meio corporativo, que diz respeito à análise de riscos. Atuando na consultoria corporativa, muitas vezes a gente observa que algumas empresas acabam deixando de lado a conformidade, seja por não entender os riscos e as responsabilizações envolvidas, ou por falta, às vezes, até de uma assessoria ou de uma consultoria realmente especializada. Entendo que a realização de um diagnóstico ou de uma due diligência ambiental é a principal forma de realizar uma análise de risco no que se refere à conformidade ESG e das legislações e demais normas. Na sua opinião, quais os motivos pelos quais algumas empresas ainda não buscam esse recurso? Talvez eu entendo um pouco também a falta de percepção. Novamente, o empresário ele está muito focado no resultado, a sustentabilidade econômica do seu negócio. Então, ele acaba não percebendo os demais eixos. É lógico que nós temos que combater, a cada minuto o greenwashing, como você já citou, que é uma realidade. Nós temos muitas ações que se intitulam verde e não são verdes, né? Como também o compliance. O compliance on the book, ele é uma constante. As empresas, não, porque nós seguimos regras de compliance, mas está lá no livro. De fato, ela não faz e não executa e não exerce isso. Nós temos que combater o compliance on the book. Nós temos que combater o greenwashing. Nós temos que estar atentos à questão do risco cibernético, que é cada vez maior. Se fala muito pouco do risco cibernético, mas é algo que as empresas só percebem que existe quando elas são vítimas do risco cibernético. Quando elas são vítimas da ação, né, do cyber, da falha da cibersegurança. Tá? Então, da mesma forma, a questão ambiental e a questão do compliance, ela tem que ser discutida e validada todos os dias. Isso tem que ser princípio. Isso não pode estar no livro, isso não pode estar no caderno de encargos, isso tem que ser atitude. Se não for atitude, vale muito pouco. Vale muito pouco. E o que nós temos que fazer? Nós temos que provocar. Basta nós falarmos? Não, nós temos que provocar discussões
mais intensas. Nós temos que entender, fazer com que o empresário perceba a importância dele ter esse novo posicionamento, dele, que é novo, eu diria assim, é novo na economia, mas que deveria ser um posicionamento que nossos pais, nossos avós deveriam ter transferido aos nossos pais, pais transferido a nós aos nossos filhos, né? É educação de fato, é cultura. É cultura. Se nós não tivermos uma mudança cultural, tá, vai valer de muito pouco as ações que nós estamos fazendo. Perfeito, Paulo. Paulo, indo para o final da nossa conversa, a gente poderia, acho que, ficar o dia inteiro conversando, né, quando a conversa é boa e com conteúdo, a gente não vê o tempo passar. Mas, infelizmente, a gente tem aqui a limitação. Gostaria de deixar aberto a você para dar suas considerações finais a respeito do tema. Eu diria assim, não como considerações finais, mas como convite, né? Como eu estou envolvido agora no turismo, e principalmente no turismo municipal, e eu sou fã dessa nossa cidade, Curitiba, né? Acho que a cidade é referência, e não é uma referência, não é uma referência pequena, é uma referência relevante em muitos aspectos. Tá? Eu gostaria só de contar um pequeno caso. Recebemos aí, alguns dias atrás, um consultor internacional espanhol, Mário Vilar, da região de Valência. Ele coordena a área de turismo de Valência. E nós estamos hoje em Curitiba trabalhando o que nós chamamos de DTI, Destino Turístico Inteligente. Curitiba é a referência do Ministério do Turismo, é referência no Brasil hoje como DTI. Aí são muitos indicadores. Tá? O modelo DTI internacional ele parte de 650 indicadores. E conversando com o Mário, que é um espanhol e coordena o turismo em Valência, ele me dizia o seguinte, ele disse, olha, Noé, a questão da água, e aí trazendo para a sustentabilidade, porque a gente tem uma preocupação realmente com a qualidade da água, a gente tem uma preocupação com imóveis que estão na rede regular, imóveis que dão destinação correta para o seu esgoto. Ele disse, nós reduzimos, a partir de um trabalho de inteligência, aí um trabalho científico, nós reduzimos o consumo de água na região de Valência em 18%. Quando você olha os números que foram divulgados essa semana sobre o consumo de água, e principalmente sobre o desperdício que se tem de água no Brasil, porque nós vivemos numa falsa abundância hídrica. Passamos em Curitiba 2 anos aí de restrições de consumo, mas é uma leitura de falsa abundância hídrica. Aí ele diz assim, olha, na região de Valência nós reduzimos em 18% o consumo de água. Tá? Nós temos condição de trabalhar estes conceitos. Então, nós temos muito para avaliar. Se você disser que Curitiba tem 30%, 35% de desperdício, nós temos que cuidar para reduzir isso para 15%, para 12%, para 10%, para 0%, que é o ideal. Chegaremos a isso? Não sei. Então, o turismo ele está nos trazendo uma leitura bastante transversal, tá? E com muita clareza daqueles propósitos, daquilo que nós queremos. Então, fica aí o convite a todos que quiserem vir ver, vir conhecer a nossa Curitiba como referência. Tá? E eu costumo dizer também, hoje, em Curitiba, em alguns setores nós estamos fazendo poeira. Tá? E eu quero que alguém venha aqui, olhe aquilo que está sendo feito em Curitiba e passe a fazer poeira e a gente que está atrás tenha que seguir, porque nós queremos aprender com os nossos erros. Muitas vezes você convivendo nesse ecossistema, você não percebe os erros que são cometidos, os ajustes finos que podem ser feitos. Se você vem aqui, se você percebe a política pública que foi implementada em Curitiba, e você tem condição de melhorar esta política pública, venha, aprenda, identifique, melhore e me avise. E diga para mim, olha, mudamos o teu sistema, melhoramos, você pode melhorar também. É isso que nós precisamos para ter um crescimento mais sustentável, equânime, equilibrado, e aprender com os nossos erros. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. 2 referências aí. Cidade de Curitiba, uma referência a ser seguida por demais cidades, demais capitais. E Paulo Nauyac, um expoente, aí, uma pessoa brilhante, com muito conhecimento, com muita presença, com muita sabedoria e principalmente uma humildade, uma pessoa receptiva, uma pessoa que está sempre aberta a diálogo, como falou,
a ouvir sugestões e é um representante aí do município de Curitiba junto ao turismo, comércio, serviços e indústria. Paulo, em nome da Ecomundi, em nome dos nossos telespectadores e assinantes, aí agradeço pela oportunidade desse bate-papo e colocou à disposição, à sua disposição e da sua causa, do seu conhecimento, todos os nossos canais para a gente remarcar uma nova conversa, um novo bate-papo e, por favor, estamos sempre abertos aí a ouvir as suas palavras. Agradeço muito que esse Dia Mundial do Meio Ambiente e da Reciclagem seja um dia marcante para todos nós. Nossas famílias e todos aqueles que estão próximos a nós que possam vamos dizer assim, absorver esse perfil e colocar em prática. Muitas vezes a gente tem o conhecimento teórico, mas falta a prática. Meu amigo, muito obrigado, sucesso, um forte abraço, agradeço muito. Saudações. Estamos juntos. Estamos juntos. Forte abraço.